Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a missionária Regiane. É sempre um prazer imenso estar convosco pelas manhãs. Quero louvar ao Senhor pela tua vida, pela tua casa, pelo teu trabalho. Agradecer a Ele porque Ele tem te dado força, sabedoria e tipidez para continuar a jornada na sua gloriosa presença. Que o Senhor continue a te fortalecendo para que você venha alcançar as suas gloriosas promessas. Evangelho de Lucas, no seu capítulo 22 e os versos 47, 48, nos mostra quando Judas traiu a Jesus. E Judas era aquele que era um dos seus discípulos que andava com Jesus, mas em nenhum momento se manifestou, nem demonstrou que iria trair Jesus. Mas por outro lado, tinha Pedro. Pedro andou com Jesus, era um homem sanguíneo, era um homem que não tinha muita paciência, era até mesmo explosivo, mas era um homem leal, era um homem que falava muito, mas era um homem leal. No final, ele até negou Jesus, mas eu tenho certeza, negou Jesus, mas ele não entregaria Jesus. É diferente de Judas, que andou com Jesus, no seu silêncio guardou a sua traição, e no momento certo ali, ele fez com que o seu plano viesse à tona. Então, irmãos, no que eu aprendo com isso, prefira andar com um Pedro explosivo, com um Pedro que fala muito, um Pedro que não tem muita sabedoria nas palavras, com um Pedro que vai te defender tanto na sua presença como na sua ausência, mas não queira andar com Judas, um Judas silencioso, um Judas que é tardio em falar, que não inspira muita, não demonstra muito o seu caráter e as suas vontades através da sua palavra, mas é um Judas traidor, um Judas silencioso, um Judas que não se manifesta em nenhuma situação, e com isso talvez nos leva a uma falsa expectativa. Não, Judas é um homem de Deus, Judas é um homem sábio, Judas é um daqueles que ouve e não fala, ele é tardio em falar, mas fala na hora certa. Não, eu ainda prefiro um Pedro explosivo que vai me defender, que vai se manter leal até o fim da minha vida. O que eu quero te dizer com isso é: escolha melhor as tuas amizades. Veja bem, veja o comportamento de quem anda contigo, não é mesmo? Porque na maioria das vezes eu gosto de assistir e algumas coisas relacionadas a caráter, e também tirando pelo caráter de Judas também, eu vejo que essas pessoas caladas, silenciosas, elas são muito mais fácil, né, de te trair, fácil de arquitetar o mal contra você, do que uma pessoa explosiva, porque uma pessoa explosiva, ela já está mostrando, já está nos demonstrando para mim, para você, quem ela é. Qual é o seu perfil, o que ela é, o que não é capaz de fazer. Por exemplo, Pedro, ele com o seu jeito explosivo, na hora que o soldado chegou para prender Jesus, ele cortou a orelha de um dos soldados, demonstrando que ele era leal ao Senhor, demonstrando que ele defenderia Jesus em qualquer situação. Aleluia! E é esse tipo de pessoa que você tem que ter na tua vida, esse tipo de pessoa que você tem que andar. Embora alguém olhe e diga assim, não, é ignorante, é explosivo, mas você pode ter certeza que esse tipo de pessoa, eles são leal a mim e a você até o resto da nossa vida. Prefira andar com Pedro, que é explosivo, eu particularmente, eu prefiro 10 mil vezes andar com Pedro explosivo do que andar com um Judas silencioso, porque ele a qualquer momento ele pode nos beijar e nos trair. Aleluia! Oh, glória! Através dele nós sermos presos por conta de um beijo, por conta de um caráter silencioso e miserável. Mas eu ainda prefiro Pedro ao meu lado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todos os Judas que aparecerem na tua vida, mas que Deus traga na tua vida Pedros
aleluia, que vai permanecer ao teu lado até o fim. Independente do que você vai passar, independente do que vai ocorrer, ele vai estar com você até o fim. Deus te abençoe e te dê um ótimo dia.